Olá, Back do Futuro de hoje vamos falar sobre a manipulação psicológica que pode acontecer no futuro, como que a evolução dos dispositivos, da tecnologia de realidades alternativas, realidade aumentada, vão poder influenciar e destrinchar em diferentes aspectos, né, podendo levar até uma tortura psicológica, podendo levar a manipulações e poder de barganha, né? Então fica aí com a gente, né? Já te convido, se você é novo, se inscreve no canal para você não ficar de fora. Tem bastante conteúdo relevante, sempre pensando em futurismo. Ou dar uma livre entrada para o seu cérebro também, pode repercutir também em hackeamento de pensamentos. A gente lembra do Inception, né, que o Silas gosta bastante, já viu várias vezes, que... A origem, né, na Exato. tradução Herbert Richter. Exato. E que lá a gente sabe disso, que tem um momento lá que ele consegue fazer uma construção de realidade, né, uma arquitetura de realidade dentro da cabeça do alvo dele, que ele consegue fazer o cara falar uma senha de um banco, porque ele conseguiu tornar tão crível, né, aquele hackeamento mental que ele fez dentro dessa ficção. O que não garante que a gente no futuro não tenha isso, né? Que as pessoas possam ser colocadas em realidades que não são as realidades de fato, mas que elas sintam tão emergidas ou dentro daquela realidade, né? Que ela possa acabar revelando dados dela, ou revelar informações específicas, né? Golpes grandes, né? O acesso a dados que ela inicialmente não daria, porque alguém pode estar entrando no subconsciente dela, né? Pegando informações do cérebro onde ela não teria acesso, ela não daria acesso para as pessoas, né? Então, tem muito desses níveis que podem acontecer no futuro, e a gente sabe, né, que não só isso, tortura no futuro, como é que pode ser? A gente que entrando na tecnologia VR hoje em dia, que precisa de um trombolho ainda na nossa cara, né? Se no futuro não Uhum. precisar do trombolho, você conseguir colocar uma pessoa em sono profundo e acessar os pensamentos dela, tiver um arquivo do que ela está pensando das memórias, né? O que você acha disso, Silas, que pode acontecer no futuro? É legal de pensar, a gente talvez não tenha dificuldade de entender, mas pode tomar o exemplo do 3D. 3D hoje você precisa daquele trambolhão na cara no cinema, né? E o 3D está há pouquíssimo tempo pouco não, ele já existe essa tecnologia. Até o James Cameron lá segurou o Avatar 2 porque ele queria lançar o filme em 3D, num 3D que você não precisasse de óculos, né? Então é muito possível que a gente chegue num contexto onde você consiga projetar uma realidade virtual sem necessidade dos óculos, sem necessidade do aparelho. Talvez por repetidores, né? A pessoa mesmo, você falou de dormindo, né? Que nem no caso do filme lá da origem dos sonhos, né? Mas às vezes mesmo consciente a pessoa pode ser induzida, né? A estar num ambiente que é projetado virtualmente. E você pode fazer a pessoa passar por situações que vão colocar ela num terror ali, psicológico terrível. Você pode fazer ela, né, com o avanço, né, da tecnologia de deepfake também, você pode pegar uma filmagem completamente aleatória de alguém sofrendo, de alguém apanhando ou sofrendo uma agressão. Você coloca o rosto de alguém que ela ama ali, com o deepfake. Você apresenta aquilo para ela, pessoal, você dá a informação, você dá o dinheiro, o resgate que a gente está pedindo, senão vai acontecer coisa pior com essa pessoa. Pegando a onda do que você estava falando, a gente teve casos de políticos, né, em eleições passadas aí, que apareceu a imagem dele com 8 mulheres, né? E a cara parecia bastante dele. Eu não acredito que a tecnologia de deepfake tenha avançado tanto a ponto de ter conseguido colocar a cara dele naquele contexto. Eu não sei realmente o que aconteceu ali, mas a gente tem um exemplo perfeito. Se alguém um dia conseguir colocar a cara de alguém fazendo um ato que pode acabar com a vida dela, né, a imagem dela política, a imagem pessoal dela, a gente já sabe que o tipo de repercussão é o tipo de dinheiro que iriam pedir em troca disso, né? Golpes que podem ser praticados em cima de truques mentais, né? Porque a gente está vendo uma coisa e a gente ainda não tem essa habilidade como ser humano e vai ter que talvez um algoritmo, né, conseguir separar, né, o que é o real e o que não é real, de imagens que foram forjadas e de uma guerra, muitas vezes de eleição ou guerra mesmo dentro de uma empresa, né, para luta por posições ou uma guerra dentro do capitalismo, que vai virar, né, pode virar guerra de foice, né? Galera se matando em troca de pouca coisa ou de coisas assim que são vida ou morte para muita gente, né? Mas que, na verdade, vai quantificar muito mais a vida das pessoas, né? A gente já lida com um meio que já quantifica monetariamente as pessoas, num meio desse que as pessoas podem pegar e fazer golpe. Hoje em dia tem o golpe básico, né, simples, né, de um WhatsApp, que ele vai lá e coloca, né, pede dados de conta, ele fala que ele esqueceu, né, manda um doc para tal conta e tal,
que são coisas muito ainda Uhum. simplórias, né? Pedindo os dados, pedindo para alguém mandar alguma coisa. Ninguém está literalmente invadindo alguém para pegar o dinheiro, né? Então, a gente está entrando numa era que ninguém vai pedir permissão, né? A pessoa vai poder entrar, catar o dinheiro, ou entrar, fazer um golpe, destruir a vida de uma pessoa, deixar em frangalhos, com atos simples, né? Com masterização de tecnologia que pode se tornar muito simples de ser feita, né? Você pode entrar numa briga de política interna ou externa, né? Sempre tem isso de candidatos querendo derrubar um outro, e aí apelam para notícia falsa ou montagem de jornais duvidosos, né? Então você poderia, imagina você pega um cara muito grande assim no contexto nacional e internacional e você chantageia ele com uma imagem ou com um vídeo falso, lógico, né, fake dele. Eu falei assim, ó, faz tal coisa porque senão a gente vai soltar isso aqui na internet, vai viralizar. Ele falou, mas é mentira. Eu falei, mas até você provar que é mentira isso, você já acabou com a reputação do cara. E é o famoso ditado, tá aí na internet, é verdade, né? Hoje em dia tem pessoas que têm cicatrizes psicológicas, né, de tocar drones, né, dentro do território americano, em outros territórios, né, passar. Então já tem trauma pós-guerra, né, trauma pós-guerra relacionado a você tocar guerras de forma remota, né, de você ver aquela imagem de longe. Como é que vai ser então em relação a uma tortura que possa ser feita com dispositivos, né, com alguma realidade virtual imersiva, né? Que você coloca a pessoa naquela realidade, você chantageia ela e você deixa cicatrizes que são quase impossíveis. Você quebra a mente de alguém com realidade imersiva, né? Dentro de uma guerra ou de algum tipo de espionagem específico, alguém que tenha acesso a dados, né? Como é que vai ser feito isso no futuro? Colocar um VR, né? A gente lembra no seriado do Black Mirror, né? Que tem chavinhas, né? E já pensando numa distopia futura, né? Já muito mais à frente. O cara, ele não consegue ver a minoria étnica que ele está atacando porque tem uma alteração na chavinha dele que tem controle no que ele vê. E muitas vezes as pessoas se pautam que a realidade ou que é verdade é o que ela vê. Se vê é porque realmente aquilo é o que está acontecendo. E que a gente sabe que não é a verdade, né? Aquilo ali, uma visão pode ter, você pode ver alguma coisa e tem N interpretações em relação ao que você está vendo, e ainda mais com a tecnologia entrando cada vez mais no ser humano, né? Ele pode alterar os pulsos elétricos que tem dentro do seu cérebro, né? E te dar uma memória que você não tem. E projetar uma coisa que não existiu. Colocar ódios e lacunas ou adicionar traumas que você não tinha antes, né? Então a gente, entrando nessa realidade imersiva, ainda mais com acesso ao cérebro e tendo formas de se biohackear, né, a cabeça humana e a existência humana cada vez mais atrelada a isso, né, a realidade natural e a realidade não natural, elas vão acabar fundindo e gerando traumas que não estavam lá, realidades paralelas, imersivas, que nunca existiram. A pessoa, como é que ela vai conseguir sair de uma insanidade possível que venha a ser gerado disso, se ela não tem uma relação direta com a realidade de fato? Aquilo ali vai ser tudo um plano único. A ideia, a cabeça vai ficar embaralhada, né? O pessoal corre para comprar, para experimentar. Então eu consigo imaginar, talvez lá na frente, sabe, um dispositivo que te proporcione alguma coisa muito legal. Não, olha, sei lá, alguma coisa para gravar o teu sonho. Aí você começa a sonhar lá, você grava, vou assistir depois meu sonho em 3D aqui na minha tela de 50 polegadas. Aí você pode ter algum tipo de sincronia com o aparelho e mandando, formando um banco de dados em nuvem. Você me fez lembrar dos medos. Tem um jogo muito bom, é, chama Until Dawn, que é um jogo de terror. Ele é muito inovador. Você mais toma decisões do que joga, mas é muito legal porque ele tem um psiquiatra e conforme você avança no jogo, você conversa com ele, né, como se você fosse o paciente. Ele vai te mostrando imagens. Do que você tem mais medo? Aí mostra uma imagem de um rato ou de uma aranha gigante, assim. Aí você escolhe lá, eu tenho mais medo de aranha. E no meio do jogo ele vai te botando aranha no meio no meio do seu caminho, né? Que Então beleza, hein? imagina, é sensacional assim a sacada deles, né? Depois você fala, você tem mais medo do escuro ou você tem mais medo de tal coisa? E ele vai jogando isso na sua cara, conforme você vai avançando, né? Uma sacada muito boa. Agora imagina algum mecanismo parecido, porque não é difícil de estudar o padrão do ser humano hoje, né? Como a gente falou já nos episódios anteriores, né? Sobre estudar o padrão de consumo, do que gosta, do que não gosta. E imagina eles coletarem esses dados e depois jogar de volta em você. É muito fácil para governos e empresas trabalharem e brincarem com o sentimento de medo da população, né? Ficção tão distante, né?
E se você no futuro tiver um grupo que faça exatamente isso, você tem acesso a uma base de dados de sonhos daquela pessoa, o sonho mais comum possível. Você cria uma construção, uma arquitetura de sonho, como se fosse um sistema operacional. Você pega um Windows 10, né, programação cérebro humano, né, século 3000, sei lá. Aí você vai lá e coloca, e vai upando para dentro, né? Você vai mandando ali. Aí você construiu um negócio muito crível, aí você se insere como um agente estranho ali dentro, né? Você se insere ali dentro daquela realidade e começa a chafurdar as memórias do cara real, entendeu? Você entra no subconsciente dele, dá umas reviradas, ou seja, você pega dados, rouba dinheiro do cara, faz N outras coisas somente com a força da mente, entendeu? Você não precisa ser invasivo de uma forma física, né? Você não precisa mais matar ninguém, nem machucar ninguém. Você só precisa ter uma chance de sedar o cara e acessar a cabeça dele. Legal que o filme também traz a questão do firewall lá, que o cara foi treinado, né? Então você tem agentes ali para combater esse furto, né? Na esfera dos sonhos, né? No âmbito da polícia, né? A gente já falou aqui sobre controles que se possam ter das pessoas, né? Seja por meio de drogas ou por meio de outros recursos, né? Mas a partir do momento que você tem acesso ou você consegue controlar a cabeça das pessoas a ponto de você gerar emoções forjadas, né? Com realidades imersivas ou com N outras formas, os recursos que a polícia vão utilizar para controlar uma sociedade ou para você não ter problemas, né? Talvez de levante social ou de gente indo para a rua, né? Como é que isso vai tornar? Você vai pegar os cabeças de alguns movimentos e você vai querer lavar cerebralmente eles, quebrar a mente no meio, pegar informação. Como é que vai ser? A gente vai estar entrando no mundo da Matrix, que você vai lá e pluga, igual o Morfeu plugou tudo e estava tentando tirar a chavinha da cabeça dele para entrar na Matrix, né? Para os caras conseguirem entrar aí, né? Eles estavam tentando fazer. Parece uma coisa muito distante, mas há pouco tempo atrás, né, a gente sabe que teve estudos dentro de faculdades brasileiras, né, de conseguir ler e fazer movimentos ou certos tipos de ações só com o poder da mente, conseguir se comunicar, né, junto com um computador intermediando, ele conseguir fazer ações ou mover braços robóticos, né? Já está sendo feito esse tipo de estudo. Se você consegue destrinchar essa parte, você entra numa parte de neurociência, né, que está em franca expansão. E quem garante que no intervalo curto a gente não tem essa autonomia, né, de fazer esse tipo de jogo psicológico, né? Essa manipulação psicológica tão forte que a mente humana produz, né? Seria bom se desse para fazer um download assim, né? Você, eu quero aprender programação de JavaScript. Pode fazer um plug de baixar rapidinho ou não? Você sabe lutar Kung Fu, cara? Ainda não. O Neo sabe, cara. O Neo. Ele Então. download pra dentro da cabeça, ele mandou ali, ó, puxou a luta inteira. Não precisa nem ficar ali se matando 40 vezes, né? Igual a gente, ele ficar chutando parede, errando, né? Levando soco na cara. Então, um downloadzinho ali, ó, básico. Antigamente, né? Tem os hospícios, né? As loucuras aí, que a gente sempre tenta tratar, né? Certos tipos de loucuras, como os desajustados e tal, mas todos nós temos problemas psicológicos, né? Todos nós temos discrepâncias e coisas que a gente tem que lidar. Antigamente, as pessoas achavam que certa pessoa era louca por talvez falta de contato físico, outras coisas que eram tratadas como aberrações, né? E que eram tratadas com a base do choque, né? Fazia lobotomia. Lobotomia. Exato, lobotomia na base da pancada, né? Era pancada ou choque, né? Mandava ver nos caras, fritava o cara. E pensa isso, você não precisar, os tratamentos psicológicos mudarem de forma também, né? Porque talvez a pessoa tenha descompassos químicos, que aí você tenha que entrar com um produto sintético, né, ali dentro do corpo dela para regular aquilo. Mas tem coisas também que são pós-traumáticas, né, de coisas de infância e tal. Você não pode, a gente sabe disso, né, que as pessoas são forjadas das experiências delas. A gente não pode só tirar uma memória e esperar que ela seja uma pessoa ajustada arrancando pedaços, né? Ela tem que ter uma linha do tempo contínua e não pode ter buracos. Mas imagina isso, você poder recriar memórias e colocar no lugar, né? Você reencaixar e criar uma linha do tempo mais homogênea, né, de mente. Você poder indiretamente pega esses pedaços de sonho que você teve, você vai lá, insere, modifica bonitinho e põe lá a memória, né, do mar profundo, bonito e tal, e aí saindo aquela mulher linda, assim, nossa, é minha mãe, olha só, não sei o que, entrando e vindo na sua direção e te acalentando e dando aquela memória de calma absoluta, né? Agora a gente só quase fazendo um ASMR, gente. Tocando o Enya no fundo. Exato, aí a gente faz. Esse canal não vai virar ASMR, gente. Calma que a gente ainda tá longe disso.
Mas imagina isso, você conseguir colocar pedaços, trocar pedaços ali, né? Como se fosse um genoma. Você hoje pensa em trocar um pedacinho de pedaço genético ali, né? E recolocar e ajustar coisas que estão fora do lugar. Imagina eu conseguir fazer isso com a mente, né? Você conseguir recolocar os pedaços no lugar, né? Aquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, né? Você teve um relacionamento que fez muito mal, você falou, apaga tudo que tem de lembrança dessa pessoa na minha vida, que eu não quero lembrar mais dela, não. Aí você vai lá dar um delete nela, né? O problema é que se você deleta, a sua vida acaba, né? Você, literalmente você deleta tudo e faz. Então você tem que criar. Quem sabe aí, né? Você coloca aquela atriz bonitona que você sempre acha ali do Instagram, cara. Você vai lá e coloca aquela atriz linda, né? No lugar da sua namorada, que ela te deu muita coisa boa e tal. Mas aí você vai pensar, mas por que essa mina largou de mim, hein? O que aconteceu no processo para ter dado essa merda? Aí volta os traumas. Porque eu sou bom demais pra ela. Tem que colocar algum pedacinho de memória que fale isso, né, velho? Porque é isso. E o contrário também é verdadeiro, né? Por consenso, né? Diz que as nossas experiências traumáticas, elas são... O próprio cérebro tem esse discernimento de apagar aquilo, né? Ou de enfraquecer, de tornar uma memória distante, né? Ou reprimir também, né? O mecanismo de defesa é reprimir aquela memória, né? Reprime de tal forma que aquilo ali vira uma caixa de Pandora, né? Quando a pessoa abre... Tem gente que chafurda aí, né? Consegue... nunca experimentei, né? Mas diz que a hipnose busca, né? Mas imagina se alguém, de repente, quer te expor, quer acabar com a tua vida, revira lá e traz tudo à tona. O combate de espionagem também, né? Você não vai precisar torturar um cara fisicamente. Você hackeia, entre aspas, a cabeça dele. Não, vamos distrair tudo que esse cara tem de informação aqui. Tudo escondido, né? O problema é o seguinte, se você conseguir hackear, eles não vão querer deixar rastro, né? E para apagar rastro, né? Vamos fazer uma lobotomia, mas uma lobotomia moderna, né? Vamos hackear e limpar tudo. Cara. Exato, limpa o computador, né? Formato HD, que beleza, hein? Aí ele vira um Wolverine da vida, que não lembra de nada. Mas só sem sabe as tomar uísque e fumar charuto. Exato, mas sem as garras e sem a regeneração, né? Ou seja, o cara vai ficar um cara lesado o resto da vida dele, né? Sem a barba. Badass também. Curtiu o Beck, dá um tapa. E se inscreve aqui no canal, aqui, ó.